Fala, internet! Se você já conhece esse canal, sabe que eu trago de tudo aqui, desde unboxing, análise, tips and tricks e reviews. E ultimamente tenho trago bastante dos assuntos, são fones de ouvido. E hoje eu quero acrescentar mais um nessa lista de True Wireless que a gente tem apresentado aqui no canal. Se liga só. Tá aqui dentro o conteúdo do vídeo de hoje. Samsung Galaxy Buds 2. Eu já trouxe outros fones interessantes da Samsung, como o primeiro, o que começou essa leva da Samsung, o Samsung Galaxy Buds, a primeira versão dele. Depois teve, inclusive, também o Galaxy Buds Plus. Depois a Samsung lançou, inclusive, esse daqui, que é o Galaxy Buds 2. E na sequência também lançou o primeiro Samsung Galaxy Pro, no caso o Buds Pro. Tive ele, infelizmente, nem deu tempo de fazer no canal. Preferi primeiro usar ele durante um mês, mais ou menos, só que, infelizmente, terminei perdendo um dos fones. Depois eu estava na casa de um cliente e terminei perdendo o estojo. E como eu passo todo dia na casa de uma série de clientes, eu nem lembro onde que foi que eu deixei. Então eu terminei não deu tempo de fazer um vídeo sequer, unboxing, análise, nada, referente a esse fone de ouvido. A Samsung também lançou um outro interessante, que ela praticamente já descontinuou ele, que é o Samsung Galaxy Buds Live, que já é diferente, ele não tem as borrachinhas, ele não é preso. Quer fazer um vídeo, sempre aparece um desse daí. O Galaxy Buds Live, ele não tem o cancelamento de ruído ativo, ou no caso passivo, vamos dizer assim, como esses que tem borrachinha. Ele só tem via software, que é através de microfones, que termina fazendo um bloqueio do ruído externo. Porém, por não ter a borrachinha, ele termina sendo muito mais perceptível do que qualquer outro modelo. É dessa forma que a gente conheceu os primeiros fones de ouvido da Samsung, os Galaxy Buds. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Todos eles já têm a parceria com a AKG, que é uma empresa que a Samsung comprou, que debaixo dela tem um guarda-chuva de diversas especializações na questão de áudio. E qual a aquisição agora da Samsung, que no caso não é de agora, se eu não me engano, no Galaxy S10, quando os fones de ouvido com fio já tinha, o Galaxy S9 também já tinha, então já é uma aquisição que a Samsung fez já tem algum tempo. E o detalhe interessante é que você pode usar tanto com o iPhone quanto com o Android, porém a experiência sempre vai ser melhor se você tiver um smartphone da Samsung, que é exatamente o aplicativo que a gente vai usar, é o Galaxy Wearable. Muito provavelmente por rincha que a Samsung tem com a Apple, um dos piores recursos que você pode usar, tanto do smartwatch quanto os seus fones de ouvido, é justamente com o iPhone. Os recursos são totalmente escassos, a experiência é extremamente amadora. Para você ter uma ideia, esse aqui é o meu Galaxy Watch 4, esse daqui já não tem mais o aplicativo compatível com ele, só vai até o 3. E se você usar, por exemplo, o aplicativo para os fones de ouvido da Samsung, você vai ter uma experiência muito rasa, praticamente só colocar no ouvido e usar. Só praticamente para você sincronizar. Questão de recursos, as features que esse fone de ouvido tem, você já consegue ter alguns recursos melhor em qualquer smartphone Android, desde que você baixe o aplicativo. Porém, para uma experiência completa mesmo, é só com a Samsung. Olha só como é que é interessante, como é que é bonito. Ó. Na hora que você abre, ele já mostra aqui, ó, Samsung Galaxy Buds 2 e tem um pop-up parecido com o da Apple. Olha só que bacana, já vou colocar aqui para sincronizar. Praticamente você não precisa fazer nada. Ele vai fazer tudo. Já a sincronização, ó, já tá, ó, já apareceu aqui. Ele vai mostrar se tem alguma atualização para fazer. Muito provavelmente já tem, ó, já está baixando o software dele e vai ter muito provavelmente já uma atualização para a gente fazer.
Aqui está mostrando a bateria do meu relógio também, né, pelo uso que eu já estou fazendo. Aqui alguns recursos que ele tem. O cancelamento de ruído ativo. Ó, agora sim já mostrou aquela atualização dos fones de ouvido. E a questão do som ambiente, ó, só vou conseguir usar se de fato eu estiver fazendo uso deles no meu ouvido. E esse é um detalhe interessante da Samsung. Outras empresas também têm aplicativo dedicado, porém, todos os recursos deles, alguns deles terminam passando quando as pessoas fazem, no caso, as cópias, esses clones, réplica, um por um. Alguns deles ainda continuam funcionando. Nesse daqui tem alguns modelos de clone que você vai conseguir usar nele, só que os recursos mesmo, você pode estar com fone de ouvido, nenhum desses daqui vai estar ativo. O interessante desse tipo de equipamento é que o software dele é tão pequeno, você vê, aqui a atualização deu praticamente de 3 megabytes. E eu estava fazendo uma comparação antes de pegar esse fone, eu preferi ver alguns canais e o My Headphone, esqueci agora o nome do rapaz, também um xará meu, Léo, lá do Rio de Janeiro, ele fez uma videoanálise, já tem quase um ano que ele fez do dele, acho que é um ano mais ou menos, e ali ele termina relatando algumas imperfeições, alguns problemas que ele identificou no fone de ouvido por questão de chiado, questão de pico, de estampido, quando você está ouvindo em certo tipo de faixa musical, que depois até mesmo no comentário dele eu terminei observando lá que já foi resolvido. Agora, em vez de trabalhar em, se não me engano, acho que era 10 Hz, a Samsung agora 7 está trabalhando agora com 2 e 3 para esse fone de ouvido. Cara, realmente é impressionante a beleza que tem esse estojo aqui. Eu sei que ela vai durar bem pouco, porque se eu começar a colocar no bolso da minha calça, conforme está na rua, questão de poluição, eu acredito que esse branco piano vai terminar estragando bem rápido. Muito provavelmente é capaz de eu comprar uma daquelas cases que vende no AliExpress, que agora também está bem complicado comprar lá, não exatamente para isso, mas questão se você vai trazer fone de ouvido mesmo, se for um modelo mais caro, se for um smartphone, se for câmera digital, como eu estava pensando em trazer, muito provavelmente a Canon R7 ou pelo menos a R10, agora praticamente vou ter que dar uma pausa nesse sonho aí, porque está praticamente impossível. Mas interessante desse fone que você vê que ele já vem gravado aqui na parte de dentro, o Sound by AKG, dá uma aparência bem bacana. Quando a gente já pega aqui os carocinhos de feijão, como eu apelidei ele, você já vê, já na parte externa dele, a furação nos dois lados, onde você consegue observar os dois microfones que vai fazer a redução de ruído ativo. Já de cara a gente consegue observar aqui, no ícone do lado direito você vê, onde mostra o nível de bateria que você tem do estojo. Como eu acabei de ligar ele aqui, já está mostrando a carga que ele está dando. O interessante é, como ele estava em modo de hibernação, vamos chamar assim de hibernação, no caso, está hibernando, com ele fechado, ele terminava não carregando os fones de ouvido. Mas a partir do momento que eu abri aqui a primeira vez a tampa, eu acho que ele deve ter algum sistema no software que ele não permite carregar. Tanto que você pode ver, ele estava fechado, não deu nenhuma carga nele. A case dele tem já um nível de bateria, porém, você vê que os fones estão de fato com 68%, cada um deles. Mostra aqui no left e no right, e o estojo está com 72%, mostra aqui agora que o LED está carregando. Quando eu abri a primeira vez, estava em verde aqui, como também aqui na parte externa do estojo, quando a gente fecha ele. Estava exatamente nessa mesma cor, porém acho que o software dele é tão interessante, quando as empresas trabalham com um software que trabalha de forma inteligente, você vê que não precisa colocar adesivinho como geralmente acontece em muitas empresas, realmente é dedicado um trabalho exclusivo para o software, para que tudo esteja trabalhando em harmonia. Mas vamos lá, vamos conhecer então como que funciona o áudio, como que é a questão do cancelamento de ruído, vamos conhecer então esses Galaxy Buds 2. Aqui eu já coloquei ele, estou com cancelamento de ruído ativo. Posso deixar ele desativado. Para ser bem sincero, aqui eu já não estou sentindo muita diferença, para não dizer nenhuma, porque eu estou conseguindo ouvir exatamente da mesma forma. Se eu ativar aqui, agora sim, agora mudou um pouquinho. Consigo ouvir os estalos. Consigo ouvir o estalo um pouco maior. Pelo o cancelamento de ruído passivo que você tem cara, olha que loucura, não sei nem se eu estava gritando, mas caramba, realmente é bem alto. Mas pelo cancelamento de ruído passivo que você tem, só o fato de você colocar o fone realmente isola muito, cara. Olha isso aqui,
Realmente, se você estiver dentro de casa, não é recomendável que você esteja usando os dois fones, que realmente é. Ele isola bastante e eu gostei do encaixe que ele tem. Cara, muito bacana. Segura aí, Chris Brown. Não é agora não. Então, olha só, interessante isso daqui. Se você joga agora pra cá, agora ele dá uma abafada na minha voz. Antes ela estava reverberando mais, agora ela dá uma abafada, mas eu consigo ouvir claramente o que eu estou falando. Se a gente coloca no modo ambiente, agora sim, minha voz fica um pouco mais robótica, mas dá para ouvir e é bem, ó, perceptível realmente tudo que está aqui ao meu redor. Um recurso básico que tem praticamente em todos os fones de ouvido, você toca duas vezes e ele vai para a próxima faixa. Independente de qual lado que você tocar, quer seja direito ou esquerdo, se você tocar três vezes, ele então volta para a faixa que você estava ouvindo anteriormente. Agora aqui dentro é uma das coisas que tem os diferenciais nos fones da Samsung. Não é somente nesse modelo aqui, no Pro que eu infelizmente perdi, nos outros modelos, no Live, no Pro 1, no Pro 2, nesse daqui, na primeira versão inclusive também. O bacana é isso, são os softwares que faz diferencial, que tem a experiência completa e geralmente você só vai encontrar isso dentro mesmo do ecossistema da Samsung. Aqui no fone de ouvido você vê que tem várias opções, uma delas é equalizador. Você pode fazer algumas opções aqui com mais grave e eu vou falar para vocês uma coisa. Cara, o som desse fone de ouvido aqui é que realmente você termina pagando um pouco o preço do que ele vale. Geralmente os da Xiaomi, um que eu também estou para trazer aqui, que eu não prefiro não dar spoiler ainda, mas vou trazer um outro fone de ouvido também de uma empresa que, cara, provavelmente que quando eu falar isso daqui, muita gente já vai se ligar. Uma empresa que traz muito para o mercado questão de cabos e periféricos para smartphone e para principalmente MacBook. Quem manja de mais ou menos desse daí já tem carregador, já tem cabo, já se ligou do que eu estou falando. E aqui você consegue estar regulando, você consegue estar equalizando da forma que ficar melhor para você usar no seu smartphone, questão de equalizador. Você vê que tem várias opções aqui, como por exemplo, fazer a leitura. Se você, por exemplo, está recebendo uma chamada, vai falar o número do telefone. Se você receber uma mensagem, automaticamente, e isso você só vai encontrar no caso da Samsung, porque você precisa ter a Bixby para poder fazer uso desse recurso. Então ele vai, por exemplo, o alarme, ó, como se fosse numa Alexa, por exemplo. Ele lê o compromisso, fala as suas mensagens. Voltando aqui, você vê que tem várias coisas interessantes, como por exemplo esse aqui, esse áudio 360. Vamos supor, se você está assistindo um filme, aí você vira a cabeça, o áudio vai continuar acompanhando, certo? Só que quando você ativa esse modo, embora ele tenha ainda um delay, porque isso daqui é para o software e esse serviço aqui dos fones de ouvido, eles são sem fio. Quando você virar a cabeça, parece que você ainda está ouvindo a parada por aqui, assim, meu, é muito louco esse recurso. Eu já usei no caso o meu Galaxy Pro, da primeira versão, que infelizmente eu perdi. Mas, cara, eu vou ver nesse daqui como é que é a experiência nele. Eu sei que eu já falei do Galaxy Pro 2 e, no caso, por que eu ainda não trouxe o Galaxy Pro 2? Porque eu queria primeiro ter a experiência desse fone de ouvido aqui para me ver se vale a pena. Se vale a pena, de fato, eu não vou estar adquirindo ele ainda. Posso estar pegando emprestado, como eu já tenho com um amigo meu que tem esse fone de ouvido. Eu posso trazer aqui, no caso, uma análise, uma review sobre ele. Mas, de fato, adquirir, se a experiência com esse daqui for boa, por estar muito mais barato do que a linha Pro, embora não tenha exatamente a mesma qualidade, mas as features, questão de software, é a mesma coisa que você vai ter nos dois modelos. Entre outras coisas também, você vê, tem aqui a questão do Lab, onde você consegue tocar duas vezes na borda do fone de ouvido para ter, no caso, alguns recursos. Olha só, tá vendo? Ele mostra bem aqui, ó, toque duas vezes na borda do fone de ouvido esquerdo para diminuir o volume na borda do fone de ouvido e no direito para aumentar. Dá até para a gente fazer esse teste aqui. Deixa eu tocar aqui uma música de novo. Olha só. A gente toca duas vezes e vai aumentando.
e no esquerdo, ó, ele vai baixando. Pô, legal, se você tocar mais para cima, óbvio que ele vai pausar a música. Mas ó, olha só que recurso interessante. Ok, já tinha nos outros fones de ouvido da Samsung, mas é legal também a gente mostrar como que é. Principalmente para você que não conhece nenhum dos fones de ouvido da Samsung, é bom você saber que você pode pagar um pouco mais caro, mas você vai ter muito mais recursos. Agora, se o seu negócio é só colocar no ouvido e ouvir, cara, eu já soltei um fone de ouvido aqui da Xiaomi, que é o Redmi Buds Essential. É bem essencial mesmo. Pelo menos ele já tem, inclusive tem o Bluetooth já 5.2, tem algumas features bastante interessantes. Dá uma olhada aqui que, se eu não me engano, deve ser o vídeo anterior ou anterior do anterior. Dá uma entrada aí no canal. Outro recurso bastante interessante que ele tem também é o modo de jogos. Você vê, ó, dá para minimizar, no caso, o atraso do delay. Quando você, por exemplo, está jogando ali, você deu um tiro. Você já clicou aqui, só que a resposta que vem para o seu fone demora um pouco mais, exatamente por ele ser wireless. Outras questões também que você consegue fazer o teste de ajuste do fone, não está no ouvido aqui no caso está mostrando, mas a gente pode colocar aqui, ele pode fazer alguns ajustes, por exemplo, da questão de ruído, entre outras coisas também. Você vê, usar o som ambiente durante chamada, você também pode usar isso daqui, porque às vezes você está fazendo dentro de uma chamada. Aí alguém está falando com você e ele está com o ruído ativo. De repente, da distância que a pessoa tiver, você pode terminar nem ouvindo o que a pessoa está falando. O bacana de você estar usando esse fone de ouvido com esse recurso ativo é que você está exatamente num ambiente, de uma forma ambiente, você termina aguçando um pouco mais o microfone para captar ruído externo. Não para quem está recebendo, mas sim para você que está ouvindo. É totalmente diferente quando você usa um fone de ouvido que tem um software dedicado, que a empresa trabalha exclusivamente, mesmo que seja para sua marca proprietária. É totalmente diferente você usar um fone de ouvido como desse daqui, ou a maioria dos outros modelos que são bem mais baratinhos, tem um som legal, mas não tem uma assinatura, inclusive, como esses fones de ouvido da Samsung. Então, pessoal, quero saber o que você achou referente a esses fones de ouvido. Coloque embaixo no campo de comentários se você já tem um, se você também recomenda, se você já tem o Galaxy, o Pro 2, coloque aí também no campo de comentários, que eu quero saber qual que é a sua opinião. Vai que de repente você também me incentiva a estar adquirindo ele. E provavelmente vou estar trazendo vídeo aqui no canal sobre isso. Quero saber se você tem interesse ou não nesse fone. Caso você tenha, vou estar deixando aqui o link na descrição desse fone de ouvido um pouco mais barato. Por exemplo, até mesmo do Pro 2, vou deixar aqui embaixo o link, caso você tenha interesse de adquirir. Vem tudo exatamente lá da Amazon, você consegue parcelar suas compras e chega rapidinho. Caso você também tenha interesse, dá para adquirir algumas coisas do AliExpress, mas que está pelo menos até a gravação desse vídeo, e com isso termino deixando o vídeo datado, com o problema que está tendo por questão de importação, juntamente com o governo que agora está aí governando o nosso país. Mas enfim, pessoal, não esquece, deixa aqui embaixo o campo de comentário o que você achou referente a esse vídeo. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa um like e coloca um comentário para mim saber exatamente o que você está achando desse vídeo. E se você tem interesse em saber em outros assuntos, mais uma vez se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de tudo. Aqui eu trago desde drone, mobilidade elétrica, já trouxe patinete, não trouxe, mas também estou em breve para trazer monociclo elétrico. Cara, tudo que envolve no mundo geek, dessa parada meia nerd, a gente termina abordando aqui no canal. Também, inclusive, tips and tricks. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu encontro vocês numa próxima, pessoal. Até lá!